Olá, pessoal. A gente vai, pedidos das minhas turmas de sétimo ano, a gente vai falar um pouco sobre porcentagem. Como esse ano, como estamos no sétimo ano, tá certo? A gente vai trabalhar a porcentagem usando muito regra de três, que é uma matéria que nós aprendemos agora nesse ano. Eu quero trabalhar bem em cima dela para que a gente tire nossas dúvidas a respeito, tá certo? Então, tá aqui o meu logozinho lindo, fofo. E vamos nós. Opa, opa, ninguém viu. Vamos nós começar aqui a nossa atividade, certo? Eu vou fazer alguns exemplos, né? E à medida que eu for fazendo esses exemplos, eu vou explicando a nossa matéria, para ver se fica mais tranquilo para a gente entender. Calcular a porcentagem, eu estou querendo calcular uma parte de um todo, né? Calcular a porcentagem, uma porcentagem de tanto. Eu estou querendo calcular uma parte de um todo, muito semelhante com fração, o que na verdade ele é uma fração, que eu posso escrever esse 37% como sendo 37 sobre 100, é o vezes 800. Isso aqui é uma das formas da gente fazer, certo? 37 sobre 100, eu posso 37%, 37 sobre 100. Mas, como eu falei, eu estou querendo trabalhar regra de 3 com vocês. Então, vamos nós fazer isso. Opa, ninguém viu? Então vamos lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou procurar fazer aquela nossa tabelinha de proporção, certo? De quantidade. Não ficou legal, não. Tá muito grosso. Pincel. Vou colocar um pouquinho mais fino. De quantidade. Aí quantidade vale pelo valor, por aí vai. Quantidade e percentual. Se ele quer saber quanto é 37 de 800, é porque esse meu 800, a quantidade de 800, representa 100%, representa o todo, certo? Então, X, a quantidade que eu não sei, representa os 37%. É essa tabelinha que a gente vai ficar fazendo o tempo todo, tá ok? Então, como eles são diretamente proporcionais, ou seja, quanto maior for a quantidade, maior vai ser a porcentagem, eu posso só organizar essa minha tabelinha aqui, ó. Essa minha proporção aqui, 800 está para X, assim como 100 está para 37. Para facilitar a minha vida, eu posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros e faço a nossa propriedade fundamental da proporção. 1 vezes x e 8 vezes 37. Vai ficar 1 vezes x a x, que vai ser igual a 8 vezes 37. Então, x vai ser igual a 8 vezes 7, 56, vai 5, 8 vezes 3, 24, 24 mais 5, 29. Simples assim. Não tem muito o que pensar. Nessa outra situação aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos organizar a tabelinha com quantidade e porcentagem. 15 corresponde aqui porcentagem de 50. Ou seja, 50 é essa minha quantidade, é o todo, 50 é o 100%. Então, 15, que é outra quantidade, não é 15%, é 15, uma quantidade que corresponde a X%. Mesma ideia. Mesma ideia. Então, 50 está para 15, assim como 100 está para X. Vamos fazer de novo a propriedade fundamental da proporção. Posso logo cortar esse zero com esse zero, já facilita a minha vida. 5 vezes x, 5x, 5 vezes x dá 5x, é igual a 15 vezes 10. Então, 5x igual a 150,
Passo para lá dividindo, x é 150 dividido por 5, x igual a 30%. Organizou a tabela, sai na questão bem facinho. Bem facinho. Sem muito mimimi. Vamos apagar todos os desenhos. Vamos aqui agora nesse probleminha aqui. Lucas comprou um objeto por R$ 500 e quer vendê-lo com o lucro de 30%. Por quanto deverá vender esse objeto? O lucro, ele vai botar um valor a mais em cima disso. Então, como ele quer 30%, o que é que eu vou fazer? A minha tabelinha novamente. Quantidade, porcentagem. R$ 500 não é o valor total da mercadoria, então R$ 500 é 100%, então X reais vai ser 30%. De novo, vamos fazer a proporção, que vai ficar 500 está para X, assim como 100 está para 30, corta os dois zeros com os dois zeros. Professor, se eu não quiser cortar, vai dar certo? Vai dar certo, mesmo jeito. Mesma coisa. 100 vezes X. Opa, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. 1 vezes X. A X é igual a 5 vezes 30. Então, meu X vai ser igual a 150. Ou seja, 30% de 500 é 150. Então, se ele quer ter esse lucro de 30%, ele vai ter que vender, terá que vender por... Opa, ninguém viu. E vender por os 500, que já era o preço, mais o lucro de 30%, ou seja, 500 mais os 150, que vai dar R$ 650. Ok? Sem muita complicação. Eu entendi a porcentagem, consegui calcular a porcentagem e já estabeleci meu lucro aqui, que vai ser... ninguém. Já consegui estabelecer o meu lucro. Então, esse vai ser o valor que eu tenho que vender. Então, vai ser o valor da mercadoria mais os 30% dela. Se eu quisesse dar um desconto de 30%, seria esses 500 menos 150. Ok? Exemplo bom. Muita carinha de prova. De novo, mesma situação. Se 45% de uma quantidade é 200, que porcentagem dessa mesma quantidade representa o número 400? De novo, quantidade, porcentagem. 200 é 45%, então 400, X%. Simples assim, certo? Então, eu vou ficar aqui 200 está para 400, assim como 45 está para X. Corta os dois zeros com os dois zeros. Dá para simplificar mais, mas vamos fazer assim mesmo. 2 vezes X dá 2X igual a 4 vezes 45. Participação 45, viu? Os mais feios que eu já fiz. Então, 2x vai ser igual a 180. X igual a 180 dividido por 2, x igual a 90. Ou seja, 400 é 90% dessa quantidade.
Nem sei quem é, e nem é isso que a questão está me perguntando. Ok? Fácil. Podia fazer por uma proporção bem simples, né? Se aqui dobrou, aqui também vai dobrar. Mas, como eu falei, nós estamos trabalhando regra de 3, para a gente trabalhar um pouquinho essa organização aqui. E, por último, e não menos importante, este é outro probleminha aqui. No ano passado, uma usina de álcool produziu 5 milhões de litros. Este ano, a produção foi de 6 milhões de litros. Qual foi a taxa percentual de aumento da produção? Ou seja, quem é a minha quantidade inicial do problema? São esses 5 milhões. No ano seguinte, foi para 6 milhões. Ele aumentou 1 milhão. Tem duas formas de eu organizar isso. Vou fazer das duas formas para que vocês decidam qual melhor se encaixa a vocês. 5 milhões, quantidade, porcentagem, 5 milhões. Vocês devem escrever o tanto de zero, tá certo, gente? Que eu vou cortar com os outros zeros aqui, então não vai ter necessidade. 5 milhões está, é 100%, então 6 milhões é X%. Simples assim. Organizando, 5 está para 6, assim como 100 está para X. 5x igual a 600, né? 6 vezes 100. Então, x igual a 600 dividido por 5, x vai ser igual a 1, sobra 1, 120%. Então, ele não está perguntando que porcentagem, ele está perguntando qual foi o aumento. Então, ele aumentou de 100% para 20%. Então, a taxa percentual de aumento, a taxa percentual de aumento foi de 20%. Não é isso? Estou procurando aqui o porcento. 20%. Certo? Saiu de 100 para 120. Aumentou 20%. Simples assim. A outra forma de fazer, que eu estava falando para vocês, seria essa. Só apagar isso aqui. Seria essa aqui. Ele aumentou quanto? Ele não aumentou 1 milhão? Então, eu estaria fazendo essa tabelinha aqui. Olha, quantidade, porcentagem. 5 milhões, 100%, 1 milhão, X%. Já estou colocando quanto foi o aumento, certo? Teoricamente vai dar esse 20%. Então, vamos aqui, 5 está para 1, assim como 100 está para X. 5x igual a 1 vezes 100, a 100. Então, x igual a 100 dividido por 5, x igual a 20%. Deu a mesma coisa, né? Lógico que deu a mesma coisa. A mesma questão. Certo, pessoal? Então, assim, quanto mais nesse ano da nossa vida a gente conseguir trabalhar com essa tabelinha de porcentagem de regra de 3, fica mais tranquilo para a gente. Tanto a gente vai estar fazendo a porcentagem corretamente, quanto a gente vai estar treinando uma matéria que vai ser bastante usada para a gente. Em uma classe de 40 alunos, 25 são mulheres. Desse modo, a taxa percentual de homens são. Se tem 25 mulheres na sala, eu vou ter quantos homens? Vou ter 15 homens, não é isso? Certo? Então, desse modo, a taxa percentual de homens é, de novo, quantidade percentual. 40 alunos é o total da sala, então ele é 100%. 15 é a quantidade de homens, vai ser
X%. Tem outra forma de fazer? Tem outra forma de fazer. Falamos sobre isso algumas vezes. Esse zero já vai embora com esse zero, então eu tenho aqui 4 está para 15, assim como 10 está para x. 4x igual a 150. Então, x é 150 dividido por 4, x vai ser igual a 37,5%. Resposta item C de nunca fui dessa série. Ok, meus amores? E por hoje é só. Tenha o foco e continue estudando. E vai dar certo nesse final de ano. Tá certo? Até mais, até a próxima.